sempre com a valiosa ajuda de vocês, no sentido dos likes, das inscrições no canal, dos comentários, sobretudo num conteúdo como o deste vídeo, nos compartilhamentos do vídeo para nos ajudar na divulgação desse debate, e também o apoio de vocês, depositando o que puderem, que os seus sentimentos indicarem, aqui no Pix, que é o meu e-mail, domorvandil@gmail.com. Isto nos ajuda muito em nosso trabalho e na nossa própria sobrevivência. Pois o Brasil foi sacudido na semana passada com o ato terrorista do chamado Tio França, que é um apelido usado por sua comunidade, Francisco Wanderlei Luiz, que, como diz o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin, sempre é triste e lamentável a morte de uma pessoa, como ocorreu com o tio França. Vocês conhecem o caso, não precisamos nos detalhar muito os componentes desse caso, mas só para lembrar, Francisco Wanderlei Luiz, procedente de Santa Catarina, da cidade Rio do Sul, onde viveu por muitos anos, trabalhou como chaveiro, era um trabalhador, se candidatou a vereador, obteve apenas 98 votos. E esses são alguns dados da biografia, do currículo desse que se pode designar um ex-trabalhador. Pertencente, portanto, a uma classe, a classe trabalhadora, e não daqueles que ele passou a defender desde algum momento. Os irmãos de Francisco Wanderlei Luiz descreveram em várias entrevistas que ele se transformou. Para entendermos melhor, que ele se desvirtuou ao participar dos acampamentos à frente dos quartéis em Santa Catarina e até mesmo, possivelmente, em Brasília, onde ele acabou perdendo a vida. E segundo depoimentos dos seus irmãos, foi nesses acampamentos que ele se encharcou de ódio. Esta vítima do ódio, o tio França, se deixou lavagear, me permitam esse termo, pela crença em golpes militares, evidentemente ignorando a história de que quando houve golpes, principalmente o que se transformou na ditadura de 21 anos, de 64 a 85, não foi um golpe militar, uma ditadura, nada bons para o Brasil. Porque implantou o terrorismo de Estado. Mas o tio França não avaliou isso. Ele só queria ditadura militar, intervenção militar, afrontando inclusive a instituição que define as Forças Armadas não como um poder regulador do Estado brasileiro, mas a serviço dos poderes da República, tanto do Executivo como do Judiciário, Supremo Tribunal Federal, tanto quanto do Congresso Nacional. Mas o tio França achava que os militares salvariam o Brasil. Salvariam de quê?
daquilo que ele também aprendeu a odiar imensamente, que é a imagem deturpada, corrompida, deteriorada ao máximo do presidente Lula, que acabou por se eleger contra a vontade dele, contra o ódio dele, contra o ímpeto instintivo que ele trazia de suas vísceras contra Lula. Que, segundo os discursos nas barracas, nos acampamentos, nas estradas, à frente dos quartéis, nas cidades, em Brasília e nas capitais, Lula era ladrão. Lula era corrupto. Ou para eles, é ladrão e corrupto. E enumera, inclusive, os roubos de Lula, as corrupções de Lula. Nenhuma delas provada. Mas o tio França acreditou nisso. Se deixou inundar por esta ideia contra alguém que acabou se elegendo presidente desse país. O tio França também se inundou da ideia de que os próprios Estados Unidos são bons para o mundo, inclusive para o Brasil. Porque as marchas que faziam aqui, com a participação dele, inclusive, era de intervenção dos Estados Unidos no Brasil. E alguns setores desses grupos de porão, cloacais, fascistas, chegaram até a esperar de ETs intervenções, não no planeta Terra, mas no Brasil, contra a eleição do presidente Lula. Tudo isso habitou o imaginário, tudo isso tomou conta de todos os porões, vias, conexões da vida do seu tio França, que achava que não tinha salvação a não ser por uma intervenção sobrenatural ou extraterrestre, no mínimo. Tudo isso transformou o tio França num poderoso homem-bomba. A bomba primeiro do ódio, primeiro encharcado de todas essas deformações, primeiro encharcado da ideologia dominante coligada com o fascismo, com quem abriu vasos comunicantes e alimentadores da violência. O tio França se deixou tomar de tal modo, após a sua derrota eleitoral, pelo ódio, que ele achou que isso tinha que se transformar em militância, em heroísmo, em ato de afronta e confronto em Brasília com os poderes máximos da República. Isto não é brincadeira. É um ser humano, é um brasileiro, é um trabalhador que se deixou tomar por esse ódio e por um delírio desencadeado numa mente que era sadia. Segundo informações, depoimentos de psiquiatras, de psicanalistas, de psicólogos entrevistados por todas as mídias, ele não era nenhum psicopata. Ele não era nenhum transgressor mental que transgredia sem saber o que fazia. Não, ele sabia. O que ocorreu com o tio França é que ele se deixou tomar por uma irracionalidade incontrolável. Irracionalidade esta, como eu disse, alimentada lá nas barracas, com chuva, com vento, com tormenta, com sol, onde horrores aconteceram. Discursos falando contra um comunismo imaginário que tomaria conta, inclusive, num grande comunista, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca foi comunista, sempre foi um social-democrata progressista, mas o tio França não sabia nem o que era isso. Disseram para ele que Lula ia derrubar as liberdades de culto, que Lula ia tomar as propriedades privadas.
E que as pessoas, inclusive, não teriam direito nem de frequentar os seus banheiros, porque seriam tomados pelo povo, pelos comunistas, pelos revolucionários de esquerda. Tudo isso embalava a irracionalidade do tio França. Não é brincadeira, principalmente avaliando no que deu isso. Os discursos inflamados, envenenados, se deram em tribunas muito fortes pelas redes sociais. E muita coisa ocorreu aí, como a morte de um petista na Foz do Iguaçu, por causa do mesmo ódio que tomou conta aqui de tio França. Matando, inclusive, um cidadão honrado, um trabalhador, um pai, um marido exemplar, um patriota, no verdadeiro sentido do conceito. Crimes outros aconteceram no país por causa do mesmo ódio que agora tomou conta desta forma, anulando, cancelando o tio França da vida. Houve aquele caso, por exemplo, daquele trabalhador que se agarrou à frente de um caminhão em velocidade, carregando uma carga incontrolável pelos freios naturais do caminhão. E ele se agarrou e foi, e o motorista não estava a fim de parar, porque ele não passava por ali brincando e fazendo turismo, mas transportando as riquezas do país. Até isso aconteceu. E antes do tio França, aconteceu aquela barbaridade em Brasília de mais de 4.000 pessoas tomando conta dos três poderes, derrubando tudo o que podiam. Digam-me se aquilo não era ódio também, um ódio cultivado, um ódio animado, inclusive, por militares fascistas e traidores da pátria, por setores do agronegócio, por setores da burguesia nacional, por setores do sistema financeiro. Tudo isso injetou muito ódio, que neste caso redundou na morte de um irmão brasileiro. Me refiro ao tio França. Bom, daí nós podemos aprender duas ou três coisas. A primeira, se é verdade o que disseram os irmãos do tio França, e não falado pela a sua esposa, que acabou se incendiando também, ateando fogo na casa dela e na casa que era dele. Ele não era assim. Ele não odiava dessa forma. Ele desenvolvia relacionamentos, digamos assim, normais para o nível cultural dele, para a visão de vida que ele tinha, na condição de trabalhador que ele era. Ele não era assim cheio de ódio. Ele tinha relações afetivas com as pessoas. Então esse ponto nos mostra o quanto é possível e o quanto aconteceu com pessoas boas que se degeneraram para a irracionalidade instintiva, trazendo à tona os seus mais profundos e violentos instintos predatórios, cancelativos, assassinos e inclusive suicidas. Isso não é brincadeira. Isso é preocupante, isso deve nos chamar a atenção, porque qualquer um de nós, qualquer pessoa da nossa família, e eu tenho familiares que se transformaram nessas bombas ambulantes e acionadoras de violências pela internet, inclusive contra esse tio aqui. Quase que eu nomino um dos cidadãos. O outro que amava Bolsonaro, porque Bolsonaro divulgava arma e ele, como caminhoneiro, como motorista de caminhão, gostava porque ele se sentia desprotegido nas estradas. Olha que argumento é esse! Mas a irracionalidade não se baseia em argumentos, se baseia no ódio. E o ódio não é racional. O ódio não se esquadrinha pela lógica, muito pelo contrário, o ódio é antilógico.
visitando as feiras, aqui como eu contei no quadro Fé e Luta, que faço isso aos finais de semana, tanto sábado quanto domingo, eu me deparo com pessoas boas, trabalhadores. Eu os vejo ombreando caixotes de frutas, de produtos que vendem nas feiras, produtos os mais naturais possíveis, cheios de ódio também. Tem um amigo que diz que é desse campo também e que odeia Lula. Um outro que eu conheci, que encontrei pela segunda vez, que é da Assembleia de Deus, chama Lula de miliciano, transfere todas as figuras, os agentes do lado do fascismo para o lado de Lula. Tudo que o fascismo ele atribui a Lula. E é uma pessoa boa. Estava ali com a esposa, trabalhei ali com a esposa. Chega na feira em torno da meia-noite, de sábado para domingo. Mas se transformou numa pessoa que sobrepõe a sua fé e os seus valores eclesiais, seus valores cristãos, seus valores bíblicos, sobrepõe a todos esses valores esta irracionalidade do ódio que descola a pessoa da realidade. Então isso pode acontecer e vem acontecendo. O que fazer, antes de entrar no outro ponto, o que fazer com esse problema? Como resolver esse problema? É um problema gravíssimo, é um problema muito sério. Ele tem vizinhança com vários conceitos de doença, porque as pessoas não escutam o outro. E a surdez pode ser por causa de doença, por isso, digamos assim, a metáfora de não ouvir o outro por ser surdo, por ser surda. Não ouve o outro. O direito que o outro tem de pensar diferente, o direito que o outro tem de se manifestar, o direito que o outro tem de se posicionar, o direito que o outro tem de explicar como entende este mundo. Mas quem é encharcado pelo ódio não reconhece isso, honestamente não reconhece. Isso é impressionante. Isso é preocupante. Quem é determinado pela irracionalidade do ódio, que não tem nenhuma aproximação da racionalidade, com a inteligência, com o poder de análise, com o poder de escolha, com o poder de avaliação, com o poder de juízo correto, também não vê, não enxerga as pessoas, não percebe as pessoas como outros seres diferentes deles, outros seres determinados pelo direito sagrado de pensarem diferente e até de dizer bobagens. Não, a pessoa tomada pelo ódio, como foi tio França, não enxerga o outro. E quando toca no outro, é para cancelá-lo, é para matá-lo, é para pisar nele, é para espizinhar, minimizar, desqualificar o máximo que puder. Então vejam, isto é antissocial, isto é anormal, porque foge das normas culturais, das relações sociais das pessoas normais. E é neste caldo cultural que se alimentou o tio França. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E vem acontecendo. Então eu perguntei o que fazer. Há pouca coisa a fazer numa interlocução, porque ela não é permitida, ela é afrontada e humilhada pelo totalitarismo que domina o discurso e os gestos do odioso irracional. Aí a solução única são os braços fortes do Estado, braço policial, o braço armado, o braço da justiça, o braço do julgamento, o braço da investigação,
porque ali sempre há terreno fértil para o cometimento de crimes. Neste ambiente irracional pululam o racismo, a misoginia, o machismo, a exclusão, o cancelamento. Quando nestas mãos irracionais um automóvel se torna uma arma se torna uma bomba, uma arma se volta para o outro. A irracionalidade que pode acontecer com qualquer pessoa tomada pelo ódio só tem solução com a intervenção do Estado democrático, usando os braços de força para resolver esse problema, porque as pessoas se tornam irrelacionáveis, antirrelacionáveis, se tornam perigosos. Isto existe. Está aí o tio França que demonstra isso. Teve a capacidade de viajar de carro durante 2 ou 3 dias, se instalar precariamente em Brasília, para matar, segundo o imaginário dele, segundo o delírio dele, segundo a mística que determinava o seu pensamento e as suas ações. Matar o ministro Alexandre de Moraes, que era um problema para ele, mas não só para ele, para todos os que queriam o mito, que queriam o debochante, o debochado, que debochou e humilhou o povo brasileiro atacado pelo vírus da Covid. O imaginário dele, quem não presta, é o ministro da Justiça, que tem que ser cancelado. De preferência de forma cruel, com bombas, com tiros, com pauladas, com difamação. Mas isso também já se pensou durante as manifestações de 8 de janeiro de 2023. Lá havia um plano para capturar o presidente Lula e também capturar o ministro Alexandre de Moraes. Não diz esse plano, mas um plano para capturar não é simplesmente para prender, agradar, dar cafezinho, certamente para matar. Porque era um objeto de ódio. Um ódio insuflado por Bolsonaro e parte do seu governo. Mas não só por eles, internacionalmente. Como disse o professor Newton, no miolo de pote da semana passada, quinta-feira. Isto é internacional, está encalacrado no Brasil. Eu repito, pode acontecer com qualquer pessoa, mas fora carismáticas habilidades, não há como lidar com essas pessoas. Se elas trabalham no comércio, elas gostam muito das outras falsamente, porque elas compram, elas consomem, elas rodam a sua máquina de lucros. Se elas são empresárias, elas querem, até mesmo as outras, com quem discordam, de quem tem ódio visceral, porque elas ajudam esse egoísmo, mas isso é próprio também do pensamento capitalista, do pensamento que insufla a irracionalidade. Os outros só servem para serem usados, os outros só servem como fonte de enriquecimento, os outros só servem como consumidores, nunca como irmãos da mesma pátria, do mesmo país, da mesma sociedade. E por último, a lição que eu quero deixar aqui para não ficar aqui agarrado a um caso tão trágico. Eu digo assim com sinceridade, da minha tristeza de ver o resultado disso em tantas vidas, em prisões, de centenas de pessoas que com justiça se encontram na Papuda, em outros lugares, e outros fugiram, agora foram capturados para serem entregues à justiça no Brasil. Me dói ver pessoas idosas, pessoas jovens, tomadas por esse ódio e sem arrependimento ainda, rezam na prisão pela morte dos outros, pelos crimes contra
os seus oponentes, os seus adversários, os seus canceláveis. Me dói. Me dói agora a morte de tio França e também da sua ex-atual amiga ou companheira, dos mesmos crimes e tal, Daiane Dias, uma mulher relativamente jovem, 41 anos, bonita, que segundo algumas suspeitas policiais ateou fogo, e já é confirmado que ela ateou fogo. As pessoas viram ela comprando gasolina num posto de gasolina, um posto de combustíveis, ateou fogo na sua casa, na casa dele, casa que era dele, que era no mesmo espaço, mesmo terreno, para provavelmente eliminar provas. Mas redundou na queimadura de 100% dela mesma. 100% a deixou em um estado muito grave, tanto que teve que ser transferida. Então, me dói. Deve doer em todos nós. Pena não. Compaixão sim. Pela situação de, digamos assim, de afogamento dessas pessoas, se desvalorizando como seres humanos. Não posso nem comparar com animais, porque animais não fazem essas coisas. Animais não viajam com planejamento, com crime previsto, pensado, quilômetros de Santa Catarina a Brasília para matar outras pessoas e tentar destruir os poderes públicos. Animais não fazem isso, animais irracionais não fazem isso. Não é por serem irracionais, mas não fazem isso. Quem faz isso é pessoas racionais que perdem a racionalidade para viver os instintos mais inferiores, mais violentos, que tomam conta da pessoa que perde a racionalidade. No entanto, meu querido e minha querida, se pensarmos no amor, o amor é o contrário, a contradição disso que nós acabamos de ver. Enquanto o ódio desmerece a verdade, ignora os fatos, enquanto o ódio conduz os seus sujeitos, os seus agentes, pelo submundo de uma realidade paralela, não existente, não, portanto não real, não objetiva, não material, não concreta, como é o caso do comunismo imaginário deles e tantos outros, como o caso dos extraterrestres, que habitam no imaginário deteriorado dos que odeiam, porque se afastam da realidade, criam uma outra realidade interna, que compartilham uns com os outros, e os outros vão dizer, é isso, é verdade. Os mais convincentes convencem os menos, os que têm mais dificuldade para entenderem que isso, para eles, é verdade e passa a ser uma verdade conexionada uns com os outros. O ódio faz isso. O ódio é capaz de armar um mundo paralelo, fantasioso, delirante e perigoso, que faz laboratórios, que faz fábricas de ódios em forma de militância, em forma de combatividade e em forma até de um certo falso heroísmo, porque não há heroísmo no ódio, há banditismo. Vejamos Adolf Hitler, quando viu que perdera a guerra e que seria capturado, ele, a sua companheira, ele, os seus generais, ele, os bandidos, comparsas, o que ele fez? Se suicidou, matou-se assim, matou, a mulher matou todos os seus parentes os mais próximos e deixou o pedido: queime os nossos cadáveres, para que ninguém os tome para estudos, para investigações. O ódio se volta sempre contra as pessoas. Como diz José Sarney no seu livro Marimbondos de Fogo, o ódio mata antes quem odeia. Então,
Ao contrário e contraditório ao ódio é o amor. Porque o amor analisa e respeita o outro. O amor ao próximo se aproxima de quem precisa de amor, de solidariedade, de compaixão, de confraternização até quando a pessoa está triste. Como a gente vê com as mães, o que fazem com seus filhos, fazem com seus maridos, para tirá-los das tristezas, dos sentimentos de perda, de fracasso, que no sistema capitalista muitas vezes nós vivemos. O amor faz isso. O amor abre os braços para acolher e nunca fecha as mãos para socos ou apertar em gatilhos. O amor procura a causa do que vitimiza e o que vitima as pessoas, o próximo da gente, e não acusar o próximo da gente vítima do ódio. O amor vai em busca das vítimas, dos feridos, dos sofridos, dos doloridos, dos fracassados por esse sistema satânico que aí destrói. O amor jamais dá a ideia para a pessoa se suicidar, mas o amor leva a pessoa a crescer. Muitas vezes até a estudar para compreender o outro. Estudar sociologia, estudar psicologia, estudar economia para entender a realidade com os outros para os outros. É isso que o amor é. O ódio é destrutivo, o amor é construtivo. O amor sempre é saudável. O ódio vem lá debaixo dos instintos mais profundos e se derrama. O amor vem da decisão, vem da consciência, vem da mente, vem do mais profundo interior das pessoas e se esboça em sorriso, se esboça em olhar, se esboça em escuta, se esboça em braços abertos, se esboça em lutas, se transforma em revolução e não em terrorismo, em ódio armado, em ódio confuso, em ódio de um mundo paralelo. É para pensarmos, é para refletirmos. Precisamos conversar sobre isso. Ao enfrentarmos o ódio militante, o ódio cancelativo, o ódio rebaixador do outro, o ódio destrutor da imagem do outro, destrutivo do outro enquanto imagem sagrada, precisa ser enfrentado pelo amor, que um dia se transformará em revolução. O ódio precisa ser denunciado porque ele se desdobra em injustiças. Ele se desdobra em preconceitos, como eu disse antes. Se desdobra em exclusões. Se desdobra nos gestos mais brutais contra o outro. Denunciar o ódio é uma questão profética. E lutar pelo amor, de forma ativa, de forma coletiva. Daqui a pouco enfrentaremos aqui o aniversário dos direitos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Abraçar a defesa dos direitos do outro é uma questão de amor. E a questão do amor é móvel, é motor, é força revolucionária.